Ora, boa tarde a todos os vitorianos. Estamos aqui de volta para mais um episódio do Viva a Vitória Podcast. Este é o nosso episódio número 3 desta rúbrica de análises. Desta vez trazemos aqui um convidado que é aqui bem conhecido do universo vitoriano. Já há alguns anos para cá que é uma presença e uma voz assídua e também crítica, digamos, nas diferentes plataformas digitais e fóruns de discussão do nosso Vitória e do nosso clube. Portanto, Ricardo Silva, mais conhecido por Mingas, bem-vindo. Obrigado, Duarte. Começo por agradecer o convite do podcast para, enfim, dar mais uns bitites, como eu gosto de fazer e costumo fazer, principalmente na internet, principalmente nesta altura que estamos a passar uma fase de crise e há muita incerteza em relação ao clube e também à SAD. E é uma altura que os vitorianos precisam, acima de tudo, ser informados e esclarecidos. E se calhar isso não tem acontecido nos últimos tempos da forma que deveria de acontecer. E, enfim, eu tento, acima de tudo, ser o mais justo possível e sincero naquilo que escrevo e que digo. E, acima de tudo, que o Vitória seja o mais beneficiado possível com a intervenção de toda a gente. Claro. É esse o nosso objetivo também e também a razão pela qual te convidámos hoje então. Infelizmente não podemos estar aqui, não é? Podemos estar a falar de coisas um pouco mais positivas como nós queríamos, de maneira que vamos já entrar aqui nos assuntos que queremos tratar hoje e temos aqui alguns assuntos para tratar, não é? Portanto, vamos começar aqui pelo que aconteceu esta semana, não é? E como não poderia deixar de ser, não é? Após mais uma semana triste e atribulada aqui na história do Vitória e na história recente do Vitória, vamos hoje discutir aqui um pouco os resultados e implicações dos resultados da última Assembleia Geral, não é, da passada terça-feira. Ricardo, então, em primeiro lugar, queria te perguntar aqui, os sócios, não é, decidiram realmente aceitar a doação dos terrenos por parte da Câmara Municipal de Setúbal e incorporá-los no clube, mas rejeitaram que os mesmos fossem dados como garantia das dívidas da SAD. Exato. Portanto, a minha pergunta é quais são as consequências imediatas desta votação a curto prazo e quais as razões que levaram realmente aos sócios a rejeitarem este segundo ponto na ordem de trabalhos? Eu gostava de fazer inicialmente um enquadramento para aquilo que deu origem a esta votação na terça-feira. Portanto, como é público, o Vitória não conseguiu inscrever-se ou não conseguiu cumprir os requisitos para ser aceito na Primeira Liga, no campeonato da Primeira Liga da próxima época, e uma das razões foi uma dívida à autoridade tributária que não conseguiu ter a certidão de dívida regularizada. Portanto, o Vitória deparou-se com uma dívida às finanças durante este ano, de um valor relativamente avultado, e tentou fazer um plano de pagamentos junto da AT, que é o procedimento normal nestas situações. Quando não há hipótese de pagar tudo na altura, tenta-se chegar a um acordo e pagar em prestações. A autoridade tributária, pelo que eu sei, aceitou, mas exigiu que o Vitória apresentasse garantias no valor total da dívida, e a partir desse momento o Vitória foi pedir ajuda a vários parceiros e várias entidades e conseguiu cobrir parte dessa dívida. E aí também entrou então a ajuda que a Câmara Municipal forneceu através desta doação de 65 lotes de terrenos que estão localizados nas praias do Sado. Portanto, o valor que foi dado como garantia são cerca de 800 mil euros. Portanto, é o valor tributário, que é o valor da avaliação para as finanças e que funciona em termos de IMI, de Imposto Municipal dos Imóveis. Isto significa que, em termos comerciais, possivelmente os terrenos valerão um pouco mais do que aquilo que dos 800 mil euros que foram dados como garantia. Acontece que, em termos estatutários do Vitória Clube, o património do clube não pode ser dado como garantia ou vendido ou alienado sem autorização expressa dos sócios em Assembleia Geral. Portanto, em condições normais, os sócios teriam votado sim às duas perguntas, se fossem as duas perguntas feitas na altura devida, e isto, a altura devida, estamos a falar em julho, portanto, dentro do prazo da entrega dos pressupostos para a inscrição na Liga, mas tal não foi possível, enfim, devido às circunstâncias que todos nós sabemos da conjuntura do Covid. Foi publicado
a indicação que o Vitória tinha solicitado através do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, uma Assembleia Geral, esta votação que fizemos no dia 29 de setembro, solicitou no dia 1 de agosto, já depois do prazo para a entrega da documentação junto da Liga. Existe uma decisão da Câmara, penso que no dia 15 ou dia 17 de julho, portanto em reunião camarária, que foi decidido por unanimidade então fazer esta doação. Inclusive, a Câmara disponibilizou-se para abrir um crédito hipotecário para apresentar junto das finanças. Portanto, grosso modo, não sei se será o termo técnico, a própria Câmara ofereceu-se para ser o fiador do Vitória nesta situação. Há também uma escritura lavrada em notário, com o contrato de venda ou doação, neste caso concreto, dos lotes de terreno, no dia 27 de julho. Portanto, no fundo, esta escritura funciona como um registro provisório e existe um prazo legal de 6 meses, dentro da data desta assinatura, para passar a ser um registro definitivo, ou seja, para haver uma certidão de teor junto da Conservatória do Registro Predial, neste caso o Conceito de Setúbal. Portanto, esse registro definitivo ainda não foi feito. Portanto, até 27 de janeiro de 2021, esse registro pode ser feito. Se não for feito até essa data, será caducado e os terrenos legalmente revertem novamente para a origem, que neste caso é a Câmara Municipal de Setúbal. Portanto, isto em julho, se a votação tivesse sido feita em julho, nem sequer estávamos aqui a discutir o que é que tinha sido votado, porque acho que qualquer pessoa com 2 olhos na cara teria votado que sim, e estávamos na primeira divisão e todos contentes da vida, a jogar onde nós merecíamos estar com aquilo que conquistámos dentro das 4 linhas. Acontece que, como a Assembleia Geral não foi realizada, não houve esta votação, não houve esta autorização estatutária por parte dos sócios e, portanto, a autoridade tributária não aceitou os terrenos dados como garantia para a dívida da SAD. Portanto, aqui o problema, ou a questão, está centrada na SAD, porque a dívida é da SAD, não é do clube. E, portanto, os terrenos, a Câmara queria ajudar a SAD, mas não o podia fazer diretamente, por questões legais, como é óbvio, porque é uma empresa privada que legalmente tem fins comerciais e, portanto, uma entidade pública não pode ajudar diretamente entidades privadas desta natureza. Pode ajudar sim o Vitória, porque é uma instituição de utilidade pública, e foi isso que fez. Basicamente, os terrenos foram entregues ao Vitória, mas seria apenas o intermediário até chegar à SAD. Enfim, não foi possível fazê-lo com base nas regras que estão definidas, nos estatutos e também por exigências da AT, e então chegamos a setembro não só com o clube despromovido ao Campeonato Nacional de Séniores, em termos da equipa de futebol, como também a própria direção já admissionária. Portanto, durante o mês de setembro, a direção apresentou a sua admissão ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, aceitando a admissão, no seguimento disso, marcou então eleições para 18 de outubro, daqui a menos de 3 semanas, e também na mesma altura marcou então esta votação, esta Assembleia Geral Referendária, como foi apelidado na altura, que é uma figura que não existe oficialmente nos estatutos, mas acaba por ilustrar um pouco aquilo que aconteceu na terça-feira. E então os sócios foram chamados a votar, então, com 2 perguntas. Uma delas, se aceitavam que os terrenos fossem recebidos pelo Vitória com base na doação da Câmara Municipal. E uma segunda pergunta, que estava, no fundo, dependente da primeira um pouco, ou na totalidade, que era se, caso o Vitória aceitasse os terrenos, se os sócios davam autorização para eles serem apresentados como garantia para as finanças, para a FAD, em específico, dar a garantia para pagar a dívida que tem ou que foi apresentada durante este ano. Portanto, os sócios votaram sim à primeira pergunta, mas votaram não à segunda. Consequências práticas disto, na minha opinião, são nenhumas, porque a situação que temos é exatamente a que tínhamos antes da votação. Portanto, existe uma escritura que está lavrada, está assinada a 27 de julho, tanto pela parte do Vitória como da parte da Câmara, e, portanto, neste momento, os terrenos são do Vitória. Portanto, o Vitória Clube tem os terrenos, só que ainda não tem o registro
final e definitivo dos mesmos. Portanto, é o tal prazo que eu referi, que é até dia 27 de janeiro. Portanto, o resultado prático disto é que o objetivo inicial da doação dos terrenos não foi cumprido, que era manter a equipa de futebol na primeira divisão. Portanto, o contexto em que os terrenos foram doados em julho já não é o mesmo que é agora, ou que foi agora em setembro, a 29 de setembro, quando foi a votação. Portanto, estamos a votar uma coisa num contexto diferente, para mim não faz qualquer sentido. Assim como não faz qualquer sentido ter votado isto a 29 de setembro, a menos de 3 semanas das eleições de Vitória. Portanto, isto não faz sentido não só no Vitória, como não faz sentido em qualquer situação da sociedade em geral. E acho que poucas pessoas perceberam qual é que é, afinal, o objetivo de estar a votar uma coisa quando, a 18 de outubro, vamos ter uma direção diferente do que temos agora. E até porque a própria direção que está de missionária, daquilo que eu sei, não vai fazer o registro definitivo dos terrenos até ao 18 de outubro, que é a data em que eles vão sair de funções oficialmente. Portanto, o resultado prático não é nenhum, porque continuamos na mesma. Eventualmente, alguns entenderão que será, enfim, a votação dos sócios pode dar a entender alguma intenção em relação à SAD e ao clube, tentar separar as águas, porque uma das coisas que eu também achei bastante estranho foi a completa ausência de explicações aos sócios sobre as consequências desta votação. Portanto, isto começou logo pela convocatória desta votação pelo Presidente da Mesa da Assembleia, em que escreve que não é preciso explicar nada porque já está tudo entendido da parte dos sócios. Quer dizer, uma decisão destas, a esta altura do campeonato, se calhar no momento mais negro da história do nosso clube, dizer uma coisa destas é um bocado estranho, no mínimo. Deixa-me só interromper-te aqui num ponto que foi, tu realmente referes aqui que aceitar dar estes terrenos como garantia, ou seja, o segundo ponto que estava em votação na Assembleia Geral, que neste momento não faz sentido. Tu achas que foram essas as razões, ou foi essa a principal razão que levou os sócios a realmente rejeitarem esse ponto, ou existem aqui outras razões que importam também trazer à baila, nem que seja também por essa diferença temporal que estás a falar, de fazer sentido fazer a AG se calhar em julho e não tanto em setembro? Aqui há um fator, há dois fatores, a meu ver, que eliminaram este resultado. Um deles é o timing, portanto, como eu disse, em julho não havia discussão, quer dizer, era a sobrevivência do clube na primeira divisão que estava em jogo e a votação seria unânime, sem sombra de dúvida. A questão é que em setembro nós já temos uma realidade diferente, temos uma equipa de futebol que já não está na primeira, portanto, depois, pela ausência de explicação tanto da parte da direção como dos outros órgãos sociais, como o Conselho Fiscal e Disciplinar e a própria mesa da Assembleia Geral, não explicaram a realidade tanto do clube como da SAD, talvez também porque existem processos em tribunal a decorrer e tinham que também, se calhar, estar um bocadinho obrigados a algum sigilo devido a isso. Mas o que é certo é que, durante os dias antes da votação, houve inclusive vozes que disseram que se o não ganhasse, como aconteceu, que a SAD entrava em insolvência. Quer dizer, a SAD pode entrar em insolvência, mas não será só por isto. Nós estamos a falar só da SAD estar com uma dívida de 800 mil euros junto das finanças. Há muito mais por onde pegar. Basta ver que o PER atualmente da SAD está nos 22 milhões. Só uma questão, e nesse ponto, não é? Quer dizer, nessa questão de o clube não estar a competir na Primeira Liga, ou até mesmo, por exemplo, essa questão que tu estás a falar agora de essas, vamos chamar ameaças que existiram, de que se o não fosse votado relativamente ao segundo, ou se o não fosse a opção mais votada relativamente ao segundo ponto, que o clube poderia entrar em insolvência. E mesmo esta resposta dos sócios em dizer, ainda que esse cenário seja fiável, ou ainda que esse cenário possa acontecer, nós ainda assim vamos rejeitar dar estes terrenos como garantia. O que é que isto quer dizer também, não é? Quer dizer, os sócios, nesta história recente do Vitória, os sócios sempre reagiram de uma maneira um pouco amedrontada, não é? Vamos dizer assim, a essas ameaças que existiram por parte de várias direções. O que é que levou os sócios a terem uma atitude diferente nesta? Assim, as ameaças, entre aspas, que aconteceram no passado, sempre foi na base do Vitória descer a divisão para a segunda divisão. Portanto, nunca foi do Vitória desaparecer completamente dos campeonatos nacionais. Aliás, nós
Temos uma comparação que podemos fazer, que é outro clube, que é o Gil Vicente, que também desceu de divisão e depois esteve em tribunal vários anos e acabou por receber razão, e por isso subiu à primeira, mas o Gil Vicente nunca esteve nos campeonatos amadores. Portanto, eu acho que ainda há algumas pessoas que não têm noção que o Vitória vai jogar com equipas amadoras, em que tem poucos profissionais, que são jogadores que trabalham em fábricas ou noutras empresas e vão jogar à bola ao fim de semana. Isto é a realidade que o Vitória terá já no domingo contra a Juventude de Évora. E, portanto, a ameaça, e eu já disse isto a várias pessoas, foi andámos à espera de descer de divisão porque não pagávamos aos jogadores, aos treinadores, ou porque chegámos ao fim da época e havia sempre notícias nos jornais por atraso e incumprimentos, e afinal de contas, e descemos de divisão para a segunda, e afinal de contas, o que ficámos foi com a equipa na terceira divisão. E, portanto, isto não foi na base da ameaça, isto foi uma realidade porque o Vitória não conseguiu cumprir com a documentação que era exigida para a inscrição. Portanto, também são situações diferentes. O que veio depois foi, e a meu ver, a principal causa foi mesmo a ausência de explicações por quem de direito, foi que depois, não havendo dessas explicações, dá a abertura para haver especulação de tudo e mais alguma coisa. Houve inclusivamente pessoas a dizer que a SAD é que sustentava o clube, quando o próprio clube foi credor da SAD em 14 milhões em 2003. Isso está no PER 2003 da SAD, e neste momento não está. E será que alguém acredita que a SAD pagou 400 milhões ao Vitória durante estes 7 anos? Eu acho que não. Mas, pronto, também não tenho a certeza se aconteceu ou não. Portanto, aqui, eu acho é que muitas vezes, e isso acontece infelizmente no Vitória mais do que devia, é que a ausência de informação faz com que depois cada um crie o seu enredo à sua medida. E foi um bocadinho isto que aconteceu desta vez, que a SAD foi transformada no bicho-papão, que se calhar até, mas também o próprio Vitória tem outro PER, está em simultâneo com a SAD de cerca de 22 milhões, e portanto, mesmo essa situação devia ter sido explicada aos sócios. Qual era a consequência de se votar não nesta votação e qual é que era a consequência de votar sim? Eu pessoalmente votei não das duas perguntas porque estou convencido que, enfim, se a realidade se mantiver como está agora, espero que com as eleições haja alguma mudança que necessariamente tem que ser muito drástica, mas o próprio clube está em risco de aparecer uma dívida nas finanças ou na segurança social nos próximos tempos, porque desde março até o próprio presidente disse que o clube não tem receitas, tudo o que a entrada de dinheiro que era normal no bingo, nas inscrições das modalidades, nas cotas, tudo isso teve um abaixamento drástico e, portanto, eu pessoalmente também não acredito que o Vitória tenha estado a pagar desde março, segurança social, retenções na fonte de IRS, e, portanto, haverá uma dívida a crescer que, mais dia menos dia, vamos ter que pagar. E também é importante dizer às pessoas que os terrenos que a Câmara doou e que nós votámos no dia 29 não vão pagar a dívida. A Vitória vai ter que pagar a dívida na mesma. Os terrenos apenas eram garantia para a autoridade tributária aceitar o plano de pagamentos que o Vitória se propôs a pagar.